A aula de hoje a gente vai falar sobre a parte do que? De álgebra relacional, tá? Essa aula é uma aula um pouco mais teórica aí, mas ela vai ajudar bastante a gente a entender a parte prática depois, quando a gente começar a trabalhar realmente com a parte do SQL. É muito provável que a gente comece a já trabalhar com o Oracle mesmo, tá? Então, a hora que a gente for lá fazer a conexão com o banco, tal, certinho, vai ser com o Oracle, correto? Na máquina de vocês aí, existe o quê? O VirtualBox e o Oracle está instalado nela, tá? Então, tem uma máquina virtual Linux, tudo tal, vai ser o Oracle Express mesmo. Como a gente só vai mexer com essa parte de seleção de dados, ele é bem tranquilo, vai suprir bastante as nossas aulas aí, tá? Bom, o que seria aí a álgebra relacional, né? A álgebra relacional, ela envolve essa parte de expressões, de relações aí. Quando a gente fala de relação, né, para a gente basicamente é o que? São as tabelas, correto? A partir de uma ou mais relações das bases de dados tomadas como operando, outras relações podem ser progressivamente construídas através de operadores especiais, sendo resultado de uma consulta sobre um banco de dados. Nós temos o que, pessoal? Quando a gente fala em banco de dados relacional, a gente está falando sobre a parte do que? De tabelas, não é? A gente já vai ter conteúdo nessa tabela. Então, quando a gente desenhou, por exemplo, lá, né? Existia lá a nossa tabela de cliente, a nossa tabela de movimentação, a nossa tabela de estoque. Aquela tabela vai ter o que? Vai ter conteúdo. A gente pode fazer com que esse conteúdo seja o que? Mostrado somente da própria tabela original, ou a gente pode fazer com que gere-se novos conteúdos a partir de tabelas diferentes. Correto? Uma consulta é, portanto, uma expressão da consulta sobre a base de dados. Alguns operadores básicos que foram propostos por Code, né? Lembrando, se lembrarmos quais são as relações dos conjuntos matemáticos, esses operadores essencialmente manipulam conjunto e estão em 4 categorias, né? Operadores aí básicos que a gente tem, os convencionais, que é o que a gente tem aqui para fazer a manipulação de conjuntos: união, subtração, interseção e produto cartesiano. Nós vamos ver os 4 aqui agora, tá? Operadores que removem parte da relação, um operador que elimina linhas, seria a parte o quê? Um operador de seleção. E um operador que elimina colunas, seria o quê? Limitação de projeção, tá? Isso daqui são o quê? É o mundo da álgebra relacional. Quando a gente for para um banco de dados, essa seleção aqui, ó, a gente vai transformar ela para um outro comando, que é um cara que se chama o quê? Where, tá? E esse cara aqui, a projeção na álgebra relacional, quando a gente for para a parte do banco de dados, a gente vai transformar ela em o quê? Select. Então, um vai fazer a eliminação de linhas e o outro vai fazer a eliminação de colunas. Quanto mais a gente conseguir fazer essa redução, certo? De trazer os dados para a gente mais enxuto, é o que? Melhor, teoricamente, a nossa performance. Não é uma relação tão direta assim, porque mesmo às vezes mostrando um único resultado, o processamento às vezes por baixo disso é muito grande, tá? Mas a gente pode inicialmente pensar dessa forma. Operadores que combinam linhas de duas relações de acordo com condições booleanas diversas. As operações selecionam um subconjunto do produto cartesiano de duas relações. Ainda se tem operadores básicos aqui. A gente vai ver. Um operador especial, RO, permite renomear o esquema de uma relação, essencialmente para permitir expressar de forma não ambígua operações envolvendo os altos relacionamentos. Nós vamos ver depois esse cara aqui, não nessa aula, mas é muito provável que a gente vai começar já a trabalhar com alguns dos operadores quando a gente estiver na parte prática aí, tá? Isso daqui seria uma parte do quê? De renomear. Eu não posso ter, quando eu tenho um conjunto, né, de duas relações
sendo manipulados, eu não posso, teoricamente, estar fazendo o quê? Repetindo esses atributos. Então, eu preciso fazer renomeação. Tá? A gente tem aqui algumas notações na álgebra relacional. Então, relações de R e ST, elas vão são o quê? Letras do final do alfabeto, elas vão representar relações. Ou, mais precisamente, tabelas. Tá? Quando a gente tem aqui atributos que vão começar com A, B, C ou letras do início do alfabeto, né? A gente vai estar representando o que? Os nossos campos. Ou atributos aqui, né? A letra grega θ é usada para denotar um dos 6 operadores de combinação. Então, quando a gente vê o símbolo θ aqui, ó, tá? A gente tem um dos operadores, a gente não sabe. Igual, igual, menor, maior, diferente. Correto? Vai ser um dos símbolos aqui que a gente vai utilizar. Isso daqui a gente não sabe, a gente tem que ver, então, na expressão ou no exercício. Correto? Então, R, S, T, U, V, X, Z, que são letras do final do alfabeto, vão representar nossas tabelas. A, B, C, D, E, que são letras do começo do alfabeto, vão representar os nossos atributos. Tudo bem? Ou campos aqui no nosso caso. Quando a gente tem união, R união S, é uma relação que contém as tuplas que estão em R, em S ou em ambas. Se a tupla está presente em R e em S, ela só aparece uma vez na união. Então, eu tenho que dois conjuntos. O conjunto R e o conjunto S. Eu estou fazendo a união desses dois conjuntos. O que vai acontecer? Os valores que eu tenho nesses conjuntos, correto? Eles vão ser comparados. A união é o quê? Todos os valores que estão em R e em S. Supondo que eu tenha valores repetidos que estejam em R e em S, na união ele só faz o quê? Uma única vez, só vai aparecer esse valor uma única vez. Correto? Ele fala aqui que essa operação é uma operação primitiva de tabelas de união compatível. União compatível é o que, pessoal? Seriam os mesmos tipos de dados que eu tenho que ter em uma, eu vou ter que ter na outra. Tá? Então, se eu tenho valores do tipo inteiro em uma, a outra eu também tenho que ter. Tá? Eu não consigo ter frutas, eu não consigo ter equipamentos. Eu preciso ter frutas e frutas, ou equipamentos e equipamentos, nessas duas uniões, nesses dois conjuntos aí, para eu poder trabalhar. Senão ele não consegue fazer justamente o quê? As comparações. Se a gente estiver, então, trabalhando, né, com string numa relação, eu preciso ter o quê? Strings nas outras relações também. Correto? Isso é que é ser união compatível. Tá? Os dois conjuntos precisam ter tipos de dados iguais, teoricamente. O inteiro, string, data e data, correto? Bom, aqui eu tenho um pouco da representação da união. Eu tenho o quê? Né, ó, o meu conjunto A e o meu conjunto B, correto? O que eu tenho de igual entre os dois só vai aparecer o quê? Uma única vez. Mas tudo que for diferente entre A e entre B, eles vão ser o quê? Unidos. Correto? Então, essa é a forma que a união trabalha. Existe também a intersecção, que seria o quê? É a relação que contém as tuplas que estão em ambas, R e S. Então, eu tenho aqui a minha relação R e S. Correto? Somente os valores que estiverem nas duas é que formam o meu resultado. Correto? Então, se eu tiver em uma e não tiver na outra, não entra com o resultado. Somente o que estiver nas duas é o que vai ser o quê? Reproduzido no resultado. Tá? Também precisa ser o quê? União compatível. Ou seja, no nosso caso, os mesmos tipos de dados. Correto? Essa daqui, ó, é uma representação da nossa intersecção, então. Eu tenho o meu conjunto A e o meu conjunto B aqui. Correto? Desse conjunto A e conjunto B, somente o que tiver nos dois, o que tiver de comum dos meus valores, é que vai me produzir o quê? O resultado. Tudo bem aí? Sim?
Aí ele vai dar o quê? Outras formas de a gente conseguir escrever a intersecção. A intersecção B igual a menos A menos B. Isso daqui, na verdade, esse menos é a diferença que a gente vai ver agora, tá? Ou A intersecção B igual a intersecção B menos A diferença de B menos B diferença de A. É a mesma coisa, tá? Só é um modo de a gente ver aí matematicamente como ela pode ser também expressada. Dá o mesmo resultado. A diferença R menos S contém as tuplas que estão em R, porém não estão em S. Eu acho que esse slide está zoado. Na hora de eu fazer a impressão do PDF, ele deve ter zoado o caractere. Eu vou pegar e vou fazer a impressão de novo e posto para vocês. Aí ele vai ficar com o símbolozinho certo. Tá. Na hora de imprimir, deu alguma coisa aí errada. Tá? Mas esse símbolo aqui é o símbolo correto. Tá? Se não der, eu coloco o próprio PowerPoint mesmo. Mas eu acho que dá sim. Contém as tuplas que estão em R, porém não estão em S. Observe que R menos S é diferente de S menos R. Ou seja, a parte da diferença agora é o seguinte, né? Eu tenho a minha primeira relação que é R. Eu vou tirar os valores que estão em S. Então, tudo que tiver em S, ele vai tirar o quê? De R. O resultado é o que sobrou em R. Correto? Isso é a diferença. É como se, entre aspas, a gente fosse pensar no menos mesmo. A gente estaria tirando o quê? Da minha primeira relação, tudo que tem na segunda. O resultado é a sobra. Tá? Se eu fizer ao contrário, S menos R, nesse caso aqui, né, tendo valores diferentes entre os conjuntos, eu tenho o quê? Resultados diferentes. Correto? Por quê? Porque a gente não comentou que é o que sobra da primeira relação. Nem sempre todos os valores que eu tenho na primeira, né, vão coincidir da segunda e vice-versa. Então é por isso que eu tenho o quê? Diferença entre os dois. Tá? Eu posso ter mais valores até na minha segunda relação aqui. Mas se não tiver na primeira, não vai fazer diferença nenhuma. Ele não vai conseguir tirar o que ele não tem. Correto? Então, a gente precisa ter esse cuidado aqui. A diferença influencia a ordem aí das minhas relações. Correto? Também precisa ser de união compatível, né? Mesmos tipos. Então, ó, a diferença ela teria essa representação. Primeiro o meu conjunto A, depois eu tenho o quê? O meu conjunto B. Correto? O conjunto A é a sobra justamente do quê? Do que o B tirou de A. Tá? Por isso que ele tem mais ou menos esse formato aqui. Tudo bem? Ó, nesse caso aqui, B conseguiu tirar de A somente essa partezinha aqui, ó. Tá? Que ele está representando uma igualdade de conjunto de valores entre os dois. Então o resultado é a sobra de A, ó, que seria esse quadrado aqui, né, mas menos esse pedaço aqui. Ok? Bom, agora a gente vai fazer o quê? Exemplo das operações, como realmente a álgebra enxerga, né? R e S. R e S são o quê? São letras no final do alfabeto, não são? Esse RS está representando o quê, então? Relação, tabela. Agora, A e B e A e B. A e B são letras do quê? Iniciais do alfabeto. Letras iniciais do alfabeto representam o quê? Oi? Atributos, correto? Então, ó, vendo essa parte aqui da notação, ó. Notação. Letras do final do alfabeto, relação. Letras do início do alfabeto, atributos. Beleza? A gente vai considerar isso então. Bom, eu tenho aqui, ó, certo? No meu R de A, 1 e 2, 3 e 4. R de A e R de B, né? R de A, 1 e 3 e R de B, 2 e 4. Sempre quando a gente for fazer a leitura das operações, a gente tem que considerar o quê? A tupla, tá? Então, ó, esse cara aqui, 1 e 2 é uma tupla, 3 e 4 é outra tupla. Correto? Esse cara aqui, S de A e S de B.
3, 4, 5 e 6 e 5 e 8. Tudo bem até aí? Isso daqui, então, me representa o quê? A minha relação, né? Ó. Relação, relação. Correto? Isso daqui representa o quê? A tupla, ó. Tupla e tupla. Tupla, tupla e tupla. Beleza aí, pessoal? Entendido? Esse cara aqui, o A e o B e o A e o B são o quê? São os atributos. Beleza? Legal. A gente tem agora essa expressão aqui, ó. R união S. R união S. Nós estamos fazendo a união desses dois conjuntos aqui, o R e o S, correto? A união, ela faz o que mesmo? Faz a união, né? A união do quê? Dos dois conjuntos. Então, ó, R união S, qual que seria o resultado? 1, 2, 3 e 4. Da onde que veio isso? Do meu R de A e R de B. 1, 2, 3 e 4, ó, vem daqui. Agora, 5 e 6 e 5 e 8. Da onde vem esse 5, 6 e 5 e 8? Vem aqui, ó, do meu S, né? Da minha relação S. 5 e 6 e 5 e 8. Opa, mas não ficou faltando esse 3 e 4 aqui? O que a gente comentou sobre a relação? Exatamente. O que é de igual na minha relação entre os dois, a união ela já faz o quê? Tira. Ela não deixa repetir, então, no resultado. É por isso que esse 3 e 4 do meu S não está vindo para cá, ó. Tudo bem aí, pessoal? Então, a união ela já faz o quê? Tira as minhas tuplas que tem o quê? Que já são repetidas. Tudo bem? Quando a gente tem o quê? R intersecção S. A intersecção ela faz o que mesmo? Entre dois conjuntos? Só, exatamente, vai pegar o que tem o quê? De comum, de igual entre os dois, correto? Nesse nosso caso aqui, ó, o 3 e 4 tem no R, o 3 e 4 tem no S, não é? O resto eu não tenho mais nada de comum. Então, somente o 3 e 4 é o quê? É o meu resultado para R intersecção S. Se eu tivesse um 5 na primeira, sumiria o 5 também. Um 5 aqui e qual outro valor? Não. Somente 5? 5 e 6. 5 e 6? Aí assumiria também esse daqui, ó. O outro 5 permanece? Se for para qual operação? Porque está na dupla, né? É que está na dupla, exatamente. Se fosse para o R união S, iria sair, ele não iria repetir o 5 e 6 aqui. Se fosse na intersecção e tivesse um 5 e 6 aqui, ele iria também para esse conjunto 5 e 6. Se tivesse 5 e 8, no caso, seria 5 e 8. Exatamente, tivesse 5 e 8 também. Exatamente, a gente compara a tupla. Por enquanto, tem que ser a tupla. Por quê? Porque a gente não está utilizando outro delimitador. A gente vai ver depois, mais para frente, como faz isso. Mas por enquanto é a tupla. Beleza? Agora, quando a gente tem aqui, ó, o R, diferença S. Eu tenho o meu conjunto R primeiro, para fazer a diferença de S. 1 e 2, 3 e 4. É o meu conjunto R. 3 e 4 está no meu S, não está? Então, se eu tenho aqui o meu 3 e 4 no S, ele tira do R. 5 e 6 e 5 e 8 está fazendo diferença? Não, porque não existe em R. Então, o que vai sobrar é somente o quê? 1 e 2 o meu resultado. 1 e 2, então, ó, era o meu resultado aqui. Beleza? Supondo que a gente inverta S menos R, o resultado é o mesmo? Não. Não, né? O que seria de resultado de S diferença R? 3 e 4, 5, 5, 6, Isso, o 3 e 4 sai. Por quê? Porque o R tem o 3 e 4. Então, isso daí ficaria o quê? Ele tiraria, né? Ficaria a diferença aí.
O 5 e 6 e o 5 e 8 não existem em R, então seriam esses valores que iam permanecer. O resultado de S diferença R seria 5 e 6 e 5 e 8. Beleza aí? Então a gente tem união, intersecção e diferença. Até aqui tranquilos. Beleza? Dúvidas aí? Isso daqui é o que, pessoal? Conjunto. Não é mais nada que isso ainda. As operações matemáticas são o quê? São a parte de conjunto. A gente não viu nada de diferente. Tudo bem aí? Agora vai ter o quê? Um cara que se chama projeção. Projeção de A de I, A de J, A de K da minha relação. O A aqui está representando o que mesmo? Os atributos, letras do início do alfabeto. I, J, K, pessoal, são o quê? Atributos diferentes, só isso, tá? O meu R aqui está representando o quê? Relação, correto? Ou seja, a nossa tabela. Constrói uma nova relação a partir de R, contendo apenas os atributos. Observe que as tuplas duplicadas devem ser eliminadas ao se fazer uma projeção. Então, aqui o que a gente tem? A projeção é representada por π, tá? A projeção ela só vai fazer o quê, pessoal? Ela só vai pegar agora um único atributo, que seria agora o quê? A nossa coluna. Vamos supor nesse caso aqui, ó, eu tenho a projeção de A do meu conjunto S. Quem é S? Esse cara aqui, não é? Ó? Agora, somente o atributo A. Quem é? Esse cara aqui, ó. Vocês concordam? Então, eu tenho aqui, ó, o S, que é aqui tudo, que está em verde. O A, que agora é somente o atributo A, 3, 5 e 5. E o meu resultado dá o quê? Dá 3 e 5. Por quê? Porque o 5, ele está se repetindo. Quando eu tenho, então, a parte de projeção, ele já tira a repetição para mim. Tudo bem? Beleza, pessoal? Se a gente fosse transformar isso daqui em banco de dados, seria o que a gente vê em Select Distinct. Tá? Eu tenho que não tenho valores repetidos na distinção dos dados. Tá? Mas a gente vai ver e vai comparar isso daí mais para frente. Tranquilos aí, pessoal? Beleza? Geralmente, né, indicada pela literatura, pela letra grega π, produz o conjunto onde há um elemento de cada elemento do conjunto de entrada, sendo que a estrutura dos membros do conjunto resultante é definida por argumentos da operação. Pode ser entendida como uma operação que filtra colunas de uma tabela. Por operar sobre apenas um conjunto de entrada, a projeção é classificada como uma operação unária. Ou seja, quando a gente tem esse símbolo aqui de projeção, quer dizer que a gente vai estar filtrando o quê? Colunas. Correto? É isso, na verdade, que a gente precisa saber. Bom, existe essa expressão aqui, ó. Funcionário seria o nosso quê? R, a nossa relação. NM-func seria o nosso A, certo? Que estaria representando o quê? Os nossos atributos. E eu tenho o que aqui? A projeção. A projeção, então, ele só está fazendo o filtro desse determinado atributo, NM-func. Tudo bem? Se a gente tem, então, ó, essa tabela aqui, ó, que é o normal que a gente vai ter lá no banco de dados. Funcionário tem o número da matrícula, o nome, a data, o sexo, o código do cadastro e o código de departamento. Eles estão preenchidos de dados aí. Correto? Vamos aplicar o quê? Aquela álgebra em cima dessa tabela. Correto? Então, ó, a projeção de NM-func daria esse resultado aqui, ó. Somente agora eu tenho o quê? O meu atributo NM-func sendo mostrado como resultado. Se tem essa projeção, ela vai tirar os que vai repetir, né? Sim. Só que, por exemplo, você tem aí uma tabela com nome de funcionários. Nome de funcionários, exato. Duas pessoas com nome igual, só que são duas pessoas diferentes. Exato. Se você só está considerando a projeção de uma única coluna, ele vai tirar fora. Então você pode unir a projeção. A projeção, ela faz, ele tira os valores repetidos.
Sim. Então, no caso, ele tem que unir a matrícula com o nome para não ter problema. Se houvesse caso de nomes de funcionários iguais, sim. Porque o número da matrícula ela não queria se repetir. Tá? Nesse caso aqui, não teve, né? Ó, se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não coincidiu de ter nomes iguais. Poderia. Se tivesse nomes iguais, iria cair a quantidade de linhas que a gente tem. 9, 8, 7. Correto? Iria depender da quantidade de nomes iguais. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza? Então, isso aqui seria o exemplo. Agora estamos interessados em identificar todos os funcionários de sexo masculino existentes no banco. É uma situação que não podemos resolver com projeções. Apenas uma que deveremos descartar os elementos do conjunto inicial. Para esses casos, existe uma outra operação, chamada seleção. Quando eu tenho o que agora? A filtragem de linhas, eu não consigo resolver mais com a projeção. Eu tenho que resolver agora com outro cara que se chama a parte do quê? De seleção. Tá? Então, projeção, eu estou diminuindo a minha quantidade de colunas, e seleção eu estou diminuindo ou filtrando, né, a minha quantidade de linhas. Correto? Seja uma expressão booleana C do tipo R de A, θ C, onde C é uma constante do tipo de A que queremos comparar com o atributo de A em uma linha de R. Então, seleção de C de R é uma relação que inclui unicamente as linhas de R para quais C é verdadeiro. Aqui é o seguinte, ó, eu tenho o que? A minha comparação, correto? O θ aqui, ele está sendo representado por o que, pessoal? Qualquer símbolo de comparação, igual, menor, maior, maior igual, menor igual, diferente, correto? Beleza, é qualquer símbolo aqui. A gente vai, na verdade, fazer com que seja utilizado um deles. Isso o exercício vai falar para a gente, qual é o símbolo que a gente precisa usar, correto? Aqui temos o que então? Ó, a seleção, que é esse símbolo aqui. De C de R, R é a minha relação, é o meu conjunto. No nosso caso seria o que? A nossa tabela. C seria o que? Seriam os nossos atributos. Qual é a condição do atributo a ser aplicado que vai o quê? Sobrar, na verdade, filtrar para se ter o resultado. Tá? Nesse nosso exemplo aqui, ó, a gente tem agora a parte de seleção. O mesmo caso, tá? Essa letra aqui, pessoal, da seleção, em grego é o sigma, tá? Ela se chama sigma aí. Temos ali, ó, o mesmo caso, correto? A minha relação RS, não mudou nada. Elas têm o atributo A e B, cada uma delas. Os valores também não se mudou, ó, 1, 2, 3 e 4, 3, 4, 5, 6, 5 e 8. A gente tem essa expressão aqui agora, ó, tá? Seleção de B maior ou igual a 6 de S. O que ele está fazendo aqui? Primeiro, ele vai ter que fazer o quê? Pegar a minha seleção, ver o meu conjunto, né, a minha relação. Quem é nesse caso aqui? S, né? Ó, é essa parte. Correto? Agora, ele está fazendo a comparação de B. B não seria o quê? Esse pedaço aqui, ó, 4, 5 e 6. S é o meu conjunto. B não seria o meu atributo? 4, 5 e 6? Que é o que ele está falando aqui, ó. Esse B, ou os valores de B, eles precisam ser maior ou igual a 6. 4 é maior ou igual a 6? Não. 6 é maior ou igual a 6? Verdadeiro. Então, 5 e 6, vem para cá, ó, no meu resultado, 5 e 6. 8 é maior ou igual a 6? Sim, verdadeiro. 5 e 8, vem para cá no meu resultado, 5 e 8. Tudo bem? Precisamos considerar as tuplas, não se esqueçam disso. Vamos lá, qual que é a dúvida? Não entendi porque, tipo, aqui a seleção de B, por que pegou o fundo daqui? Você pegou ela por quê? Mas por quê? Porque você pega
toda a tupla, você fez o quê? Simplesmente a seleção. A seleção, ela não filtra a coluna. A seleção, ela filtra a linha. Você não utilizou a projeção nessa expressão, ó. Cadê a projeção aqui? Você não tem. A projeção você usou na anterior, ó. Esse cara aqui, ó. Correto? Com a projeção, você só pega o quê? O atributo. Aí tudo bem. Mas nesse caso aqui, a gente não tem, ó. Cadê a projeção aqui? Então é por isso que a gente está pegando o quê? A minha tupla inteira. Correto? Não se tem. Aqui é seleção, pessoal. Seleção, filtro de linhas. Projeção, filtro de colunas. Nesse nosso exemplo, só estamos utilizando o quê? A seleção. Ele só filtra linhas. Então, a minha tupla ela tem que ser considerada por inteira. Tudo bem aí? Legal, ó. Então, a comparação é feita do quê? Né? Do meu S, meu conjunto S, do meu quê? Atributo B. 4, 6 e 8. 4 não é maior ou igual a 6. 6 é maior ou igual a 6, verdadeiro. Então, ó, o 5 e 6 vem para o resultado aqui. 8 é maior ou igual a 6. Então, o 5 e 8 vem para o meu resultado aqui, ó. Exatamente. Por quê? Porque a comparação está sendo feita somente aqui no B, ó. Ó. Beleza? Tranquilos aí, pessoal? Até aqui, sossegado. Seja uma expressão booleana do tipo C, né, A de R, θ C, onde C é uma constante do tipo de A que queremos comparar com o atributo A de uma linha R. Então, bom, aqui é o mesmo exemplo, tá, que a gente tem de lá. Só que ali eu coloquei os dois, o conjunto e mais a expressão simplesmente para ficar melhor de estar fazendo o exemplo ali, tá? Expressões booleanas mais complexas envolvendo AND ou ORs de operandos do tipo R de A podem ser avaliadas através de operadores de união e intersecção. Mas, para simplificar a notação, vamos admitir que C, expressões booleanas arbitrariamente complexas. É possível ainda aqui, pessoal, eu fazer o quê? Na minha parte do que da seleção? Ter mais de uma condição. Quando eu tenho mais de uma condição, eu preciso fazer o quê? A união dessas duas condições ou mais. Então, eu posso estar utilizando o quê? Alguns operadores, AND ou OR. É igual a linguagem de programação de vocês. Vocês não fazem um if, né? Esse if não pode ter AND ou ORs dentro desse if. Beleza. Seria o mesmo caso que a gente poderia ter aqui. A gente poderia ter mais de uma comparação sendo feita na mesma expressão. Tá? Bom, aqui é o mesmo exemplo, então, que a gente tem. 6 e 8. Ó, é o mesmo exemplo, mas tem uma diferença, né? A gente tem, mais uma vez, o nosso conjunto S. Tá? O que a gente tem aqui, ó? Marca texto, caneta. O S, não tem? Que é isso daqui? Beleza, ó o S aqui. Correto? A gente tem também o que agora? Mais uma vez a comparação de B, não tem? Do meu S. Então, ó, a gente tem essa comparação aqui, ó, de B. Aqui, ó. Ele precisa ser maior ou igual a 6, correto? Então, 4 é maior ou igual a 6? Não é. 6 é maior ou igual a 6? É. 8 é maior ou igual a 6? É. Beleza. Ele fez o que aqui até agora? Ele pegou o que? A tupla, 5 e 6 e 5 e 8. Só que existe o que? Agora, a projeção, ó. A projeção de quem? De B, correto? Ó? B. B é quem aqui no meu S? B é esse cara, correto? Eu tenho, então, já verdadeiros na seleção, o 5 e 6 e o 5 e 8. Como eu só quero agora o B, o meu resultado é só o 5 e o 8. Ó. O 6 e o 8, desculpem. Tá? Então, aqui, ó, essa é a minha parte que eu tenho... Opa, errei. Essa é a minha parte que eu tenho o quê? Como resultado. Ó.
Agora, marca texto. Tá? 6 e 8, ó, como resultado 6 e 8. Agora eu tenho filtro de linhas e depois colunas. Tudo bem aí? É por isso que agora eu tenho uma única coluna como resultado. Beleza? Primeiro se filtra as linhas para depois as colunas. Tá? No SQL vai ser a mesma coisa. O SQL trabalha dessa mesma forma. O Oracle, o SQL Server, tranquilamente. Então, a gente começa a ver o que? A gente começou a ver a expressão com parêntese mais interno. Começou a resolver ela. Quem é o S? O S é o meu conjunto. Agora a seleção de B maior igual a 6. B maior igual a 6, parêntese mais interno. Para depois resolver a parte mais externa, que seria a projeção. Resolve da direita para a esquerda. Sempre vai ser assim, tá? Na parte da álgebra. Por quê? Porque o parente mais interno geralmente vai estar na onde? Na direita. Beleza aí, pessoal? Sim? Legal. Indicada pela letra sigma, é uma operação do conjunto inicial, fornecido como argumento, produz um subconjunto estruturalmente idêntico. Subconjunto é o que, pessoal? Eu tinha um conjunto, né? Agora eu tenho redução daquele meu conjunto. Seria então um subconjunto, tá? Mas apenas com os elementos do conjunto original que atendam a uma determinada condição. A seleção pode ser entendida como uma operação que filtra as linhas de uma tabela e também uma operação unária, já que opera sobre um único operador de dados. Então, quando eu tenho seleção, faço filtro do quê? De linhas. Tudo bem aí? Beleza? Outro exemplo aqui nesse caso, né? Quando a gente está tratando de tabela, funcionário é a minha tabela, sexo é o meu atributo, igual a M. Olha o θ aqui, ó. O θ agora está sendo representado por igual. Poderia ser diferente, poderia ser maior ou igual, menor igual, maior, menor. Tudo bem? Ele está fazendo o quê? Uma seleção aqui, ó, de linhas, sexo igual a M. Beleza? Na nossa tabela, como que ficaria isso daí? Mais uma vez, teríamos o quê? A tabela inteira de funcionários. Correto? Vou fazer aquela aplicação da álgebra. Então, sexo igual a M. Ó, eu só teria, então, eu teria a redução de linhas aqui, correto? Que resultaria para mim essa tabela. Então, ó, somente sexo M é o que foi selecionado como resultado. Beleza aí? Tranquilos? Seleção e projeção são mais sossegados, né? No caso, queremos descobrir que o nome completo e a data de emissão de todos os funcionários do sexo feminino existente na empresa, será necessário combinar projeção com seleção. Então, eu tenho o que agora? Data de admissão e nome completo. Eu estou filtrando agora o que? Colunas, projeção. Mas, ao mesmo tempo, eu quero saber quais são os sexos femininos dos meus funcionários. Quem são de sexo feminino dos meus funcionários? Nesse caso, eu tenho o que? A minha seleção. Eu tenho que combinar os dois novamente aí. Correto? Nesse caso aqui, ó, como seria aplicado? Os meus funcionários estariam todos misturados. Se faz primeiro a seleção, beleza, ele restringiu linhas aqui, ó, somente eu tenho 3 funcionários do sexo feminino. Para depois se fazer a projeção. Agora eu só tenho o quê? Nome do meu funcionário com a sua devida data de admissão. Correto? É essa ordem que a álgebra relacional vai funcionar. Tá? É essa exatamente a ordem que o seu select vai funcionar. Primeiro ele vai fazer o from, depois ele faz o where, para depois executar o select. Apesar do seu select o primeiro comando, ele não executa primeiro. Tá? A gente vai ver depois em código, né? Sempre quando a gente escreve uma instrução SQL, select, from e where. O from é o primeiro cara a ser executado, da onde ele tem que pegar os resultados. O where, justamente para quê? Para ele filtrar o máximo de linha que ele puder, para depois ele executar o from. O select funciona desse jeito. Correto? Aqui, ó, a álgebra ditou as regras que o select precisou funcionar. Tá?
Nesse caso aqui, ó, se a gente tivesse um exemplo em tabela, mais uma vez, eu tenho primeiro o funcionário, certo? Com todos os dados e linhas. Eu tenho o filtro do quê? Somente dos funcionários do sexo feminino. Já caiu a quantidade de linhas, mas eu tenho a mesma quantidade de colunas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu quero o quê? Fazer uma projeção somente dos atributos que eu quero. Do NMFunc e o DTADM. Tá, ó. Opa. Agora eu tenho aqui, ó, o meu resultado final. Eu tenho redução de linhas e colunas para esse resultado. Beleza? Tranquilos? Fácil aí até aí. Assim, a expressão que atende nossos objetivos é, no nosso caso aqui, ó, funcionário seria o nosso R, a relação. Sexo igual a F seria a nossa seleção. A nossa projeção de NMFunc e DTADM. Tudo bem? Cabendo observar que devido ao alinhamento das operações está implícito que o primeiro será executado a seleção e depois a projeção, sendo que nesse exemplo não poderíamos inverter essa ordem. E quando você está na montada? No select? No select, aí você coloca os campos, por exemplo, o nome das colunas e depois... Isso. Ó, o select é isso daqui, ó. Seria isso. O from seria essa parte aqui. O where seria isso daqui. Tá? É um pouco invertido. Mas a execução por baixo que o banco de dados está fazendo é nessa ordem mesmo. Primeiro o from, depois o where, para depois fazer o select. Tá? A gente não enxerga isso, mas o motor faz isso pra gente. Ok? Aí ele fala aqui, né? Você poderia explicar por quê? Por esse motivo dizemos que a álgebra relacional é uma linguagem procedural, já que requer algumas definições quanto à ordem que as operações serão realizadas. Nesse caso, realmente eu preciso primeiro do meu conjunto, depois a seleção, para depois a projeção. No caso do SQL, não dá para dizer que é uma linguagem procedural. Linguagem procedural é a que vocês basicamente estão programando. Tá? Apesar de vocês estarem aprendendo C#, Java, enfim, essas linguagens, elas são consideradas objetos, correto? Mas você consegue escrever código estruturado nelas. Tá? Você consegue quebrar as partes delas, por exemplo, os procedures. No SQL puro, não é bem assim, não é bem procedure que a gente cria, certo? A linguagem SQL é uma linguagem interativa. Você escreve o comando e executa, ela já te devolve o resultado. Numa linguagem procedural, você tem que ir lá, escrever o código, compilar o código para depois executar. Correto? Então, não tem essa relação direta, mas a álgebra relacional, sim, ela é uma linguagem procedural. O select agora, não. O select é mais uma linguagem interativa aí que eu vejo, tá? Suponha agora que precisamos obter o nome completo, data de admissão e o salário de cada funcionário. Aí a gente teria o quê? Uma outra expressão aqui, correto? O que a gente teria aqui, ó? Para essa consulta temos um novo fato, que é referência de coluna de mais de uma tabela, uma vez que o nome e a data de admissão fazem parte da relação funcionário, enquanto o salário existe apenas na tabela cards. A gente viu que os nossos dados, eles são sempre o quê? Espalhados dentro do banco, não é? Quando a gente cria um banco de dados, a gente não cria uma única tabela, a gente cria várias. Com a parte da modelagem, com a parte das formas normais, a tendência do número de tabelas é sempre crescer, não é isso? Só que de alguma forma, a gente precisa resgatar esses dados, que estão separados em tabelas diferentes, correto? Nesse caso aqui, ó, o que ele está falando? Ele precisa do nome e mais a data de admissão. O nome e a data de admissão está numa tabela, está na tabela funcionários. Mas o salário do cara não está na mesma tabela, está em outra. Ele precisa pegar esse salário e fazer com que seja relacionado ao funcionário, correto? E agora é como a gente vai fazer isso em álgebra relacional, tá? Isso é problemático pois duas operações que conhecemos até o momento são unárias
e temos necessariamente que combinar dados de mais de uma relação. Para situações como essa, existem operações chamadas produto cartesiano. Então, se eu tenho um problema que não está em uma única tabela, a gente vai precisar fazer esse cara aqui, ó, produto cartesiano. Correto? O produto cartesiano é que vai fazer com que seja, entre aspas, né, juntada, unidas as minhas tabelas, unidos os valores das minhas tabelas. O que é o produto cartesiano? Tá? Seria todas as linhas da primeira tabela multiplicada por todas as linhas da segunda tabela. Tá? O resultado dessa multiplicação de linhas entre tabelas é que me resultaria no produto cartesiano. Tá? O que a gente tem aqui? Ó? R e S. Tudo bem aí? Mais uma vez, ó, o R e S que a gente está desde o início. R tem a sua relação, S tem a sua relação, A e B, correto? Eu tenho aqui R, produto cartesiano, S, é representado por X aqui, correto? O meu A e B, ele não tem o mesmo nome de atributo de A e B entre R e S? Quando eu tenho produto cartesiano, eu não posso fazer com que os meus atributos tenham o mesmo nome, correto? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se referenciar, por exemplo, ó, em R de A e R de B, R de A e R de B, S de A e S de B, S de A, S de B. Eu tenho agora, então, nomes de atributos diferentes para o meu produto cartesiano, para o meu resultado. Agora aqui, ó, a relação que eu tenho, então, é de multiplicação de todas as linhas da primeira tabela vezes todas as linhas da segunda tabela. Então, o que ele faz? A primeira linha da primeira tabela, 1 e 2, vai se multiplicar com a primeira linha da segunda tabela, 3 e 4. 1 e 2, 3 e 4. A primeira linha da primeira tabela, 1 e 2, vai se multiplicar com a segunda linha da segunda tabela, 5 e 6. 1, 2, 5 e 6. A primeira linha da primeira tabela, 1 e 2, vai se multiplicar com a terceira linha da segunda tabela, 5 e 8. 1, 2, 5 e 8. Tudo bem? Eu fiz uma única linha da primeira tabela. Já me gerou o quê? 3 duplas aqui. Não seria exatamente o inner, não, cara. É produto cartesiano mesmo que a gente tem aqui. Que é o que a gente chama de produto cartesiano com SQL. Tá? A gente vai ver isso daí. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma relação ainda. O inner, ele vai comparar uma chave com uma outra. Tá? Aqui a gente não está fazendo o inner ainda. A gente só está simplesmente multiplicando as linhas de uma primeira tabela com todas as linhas da segunda tabela. E lá no final não seria mais ou menos o end? Oi? Seria mais ou menos o end? Se a gente fosse comparar, cara, não tem essa relação do end ainda. Não, é produto cartesiano mesmo, não tem nenhuma outra comparação. Você pega o valor e simplesmente coloca o valor junto. Exatamente, você está fazendo uma concatenação de valores aqui, correto? Agora, continuando, ó, a segunda linha da primeira tabela, 3 e 4, multiplica por cada uma delas da segunda tabela, 3 e 4, 5 e 6 e 5 e 8. Ó, podem ver aqui que a gente tem o quê? 1 e 2 repete-se aqui, ó, 3 vezes, não é? E aí, cada uma da segunda, 3, 4, 5, 6, 5 e 8, eu tenho aqui, ó, 3, 4, 5, 6 e 5 e 8, nessa parte aqui. Agora aqui, ó, 3 e 4, repete-se 3 vezes no meu resultado, 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4. 3 e 4, 5 e 6 e 5 e 8 do S vai vir para cá, ó, 3, 4, 5, 6 e 5 e 8. Quanto mais tabelas eu tenho, ou quanto mais linhas eu tenho, certo? Maior é o meu resultado do produto cartesiano.
Tudo bem aí? Entenderam, pessoal, esse produto cartesiano? Ele vai começar agora a ser base para as outras explicações que a gente tem. Se vocês entenderam, a gente tem que entender mesmo. Todas as linhas da primeira tabela são multiplicadas por todas as linhas da segunda tabela. E se eu tivesse aqui, ó, descartar, né? Vamos descartar. Se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, no Excel, vamos pegar um exemplo aqui de Excel. Produto cartesiano de 3 tabelas. Vamos aumentar aqui. Vamos pegar uma relação. R, 1, 2, S, 1, 2, 3, T. Eu tenho aqui A e B, C e D, E e F. Tudo bem? Simplesmente aqui são atributos diferentes. Eu tenho 1 e 2, 3 e 4, 3 e 4, 3 e 5. E aqui eu tenho 3, 4, 5 e 6 e 5 e 7. Não fica muito legal, né? Vamos tentar melhorar um pouco esse negócio aqui. Então vamos centralizar e vamos centralizar. Aqui é uma relação mesclo, mesclo e mesclo. Beleza? Melhorou um pouquinho, né? Vocês conseguem interpretar que isso daqui são 3 conjuntos? Beleza. Vamos fazer o produto cartesiano desse cara aqui. Ó, produto cartesiano é R, produto cartesiano S, produto cartesiano T, que é igual a... Qual que seria, então? Primeira linha. 1 e 2, 3 e 4, 3 e 4. A segunda linha. 1 e 2, 3 e 4, opa, 5 e 6, né? 5 e 6. Aqui não ficou muito legal porque esses espaços aqui não estão proporcionais, né? Vamos deixar eles proporcionais, então. Aê, agora sim, muito bem. O que mais que a gente tem? 1 e 2, 3 e 4, 5 e 7. Fechamos a primeira linha de R. O que mais? Não. 1 e 2, 3 e 5, 3 e 4. O que mais? 1 e 2, 3 e 5, 5 e 6. Beleza? E a última? Desse cara. 1 e 2, 3 e 5, 5 e 7. Não preciso de ajuda. Beleza. Vocês concordam, então, dessa resolução? Não terminamos, correto? Para a gente terminar, vamos ter que diminuir esse cara aqui ainda, porque não vai ter jeito. O que mais? Parece... Vocês já fizeram teste de miopia? Para ver lá no doutor, no médico lá? Não é mais ou menos isso daqui? Né? O que mais que a gente tem? 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4. 3 e 4, 3 e 4 e 5 e 6. 3 e 4, 3 e 4 e 5 e 7. Beleza? Fechamos quem? Esse cara aqui, né? Ó, 3, 4 e 3, 4. Agora, 3 e 4, 3 e 5. Agora aqui, né? Ó, 3 e 4.
Já vou copiar, pessoal. Vamos resolver um pouco mais rápido, né? Então, esse cara aqui resolveria o quê? Ficaria multiplicando pelas essas três últimas linhas. O que mais que a gente tem agora? 3 e 4. 3 e 4. Ih, erramos aqui, não é? Então, peraí, ó. Esse cara aqui, né? Que é o que a gente fez cagada. Ó, só dá o Ctrl C que já era. Fez errado, né? Então, vê, ó. 3 e 4. Vamos já eliminar esses caras aqui, na verdade, para ficar um pouco mais fácil, né? Dá pra fazer. É que ele vai quebrar a minha coisa aqui, ó. Quer ver? Esse cara vem pra cá. Aí, ó. Desconfigurou, mas tudo bem. Vamos fazer aqui. Olha lá. Não vai ter muito jeito, não. Vamos ter que colocar isso aqui um pouco mais no meio ainda, né? Pra vocês pegarem e rolar. Ctrl X e Ctrl V. Beleza, agora dá pra rolar um pouco, ó. Então, fizemos aqui, ó, 3 e 4, 3 e 4 e 5 e 7. 3 e 4, 3 e 4 e 5 e 7. Acabamos esse cara. Agora, 3 e 4. 3 e 4. Mas por que tem já 3 e 5 aqui, ó? 3 e 4, 3 e 5, 3 e 4, 3 e 6, 3 e 7. Já acabamos, então, né? Ah, então não tem mais nada, é exatamente isso daqui. Bom, ó, o resultado do produto cartesiano dessas três relações seria tudo isso daqui. Correto? Não é difícil, mas é trabalhoso, não é? A gente precisa prestar atenção em cada uma das linhas que a gente está multiplicando. É só isso. Tudo bem? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. São 7. Então aqui já vai virar 3, 6, 9, 12. É isso mesmo, ó. 3, 6, 9, 12. São 12 linhas que a gente tem aqui de resultado. Beleza? Isso daqui seria o produto cartesiano, tá? Sempre a multiplicação de todas as linhas de uma tabela por todas as linhas de outras tabelas. Correto? Legal. Então, o produto cartesiano é representado por esse cara aqui, ó. Tá? Bom, o produto cartesiano não é muito usado como um fim em si mesmo, ou seja, dificilmente estaremos interessados em saber quais são todas as combinações possíveis entre linhas de duas tabelas, pois a utilidade prática desse tipo de conhecimento é muito discutível. Produto cartesiano, pessoal, quando a gente está utilizando base de dados mesmo, é muito difícil a gente utilizar, tá? A gente utiliza geralmente para se fazer o quê? Massa de dados para teste, ou teste mesmo. É raro a gente ter alguma coisa que a gente consiga utilizar produto cartesiano como sendo resultado. Tá? Existem algumas aplicações, mas são poucas. Entretanto, é a única forma primitiva que dispomos para fundir informações de duas tabelas heterogêneas para posterior processamento. Nesse caso, tipicamente será necessário executar a seleção sobre o resultado do produto cartesiano, de maneira a destacar as combinações inválidas entre as linhas das tabelas originais. Ou seja, para a gente fazer a relação entre duas tabelas, a gente vai precisar então fazer o produto cartesiano e mais uma seleção. Tá? A seleção é que vai definir o quê? A redução dessa quantidade de linhas que o produto cartesiano gerou. O produto cartesiano ele vai gerar o quê? Várias linhas, mas muitas delas eu não vou ter nenhuma utilização. Por quê? Porque simplesmente ele multiplicou uma linha pela outra, linhas da primeira tabela pelas linhas da segunda tabela. Isso daí não gera informação para mim sadia. Então, através da seleção sobre o produto cartesiano é que eu vou começar o quê? Começar a ter dados melhores para eu poder estar analisando.
Nesse caso aqui, ó, o que a gente tem? Funcionário, produto cartesiano, cargo. Tá? Naquela expressão aqui, ó, a gente não precisaria dos dois. Ó, essa problemática, né? Ó, a gente precisa agora do quê? Ó, nome completo, data de admissão e o salário. O nome completo e a data de admissão está na tabela funcionário. O salário está na tabela cargo. Eu não tenho um único lugar agora para eu poder pegar o dado, para eu poder fazer select, para eu poder fazer seleção no nosso caso, né? Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o produto cartesiano entre os dois, tá? Cargo e funcionário. Nesse caso aqui, ó, está sendo representado. Cargo e funcionário, funcionário e cargo. Aqui, ó, é o produto cartesiano. Ele vai pegar e vai fazer o quê? Linhas da minha tabela funcionário e multiplicar por todas as linhas da minha tabela cargo. Vai dar um tabelaço isso daí. Correto? Mas, o que ele está fazendo aqui agora? Ó, seleção. A seleção é do seguinte: nome ponto código de cargo igual a cargo ponto código do cargo. Agora eu estou fazendo o quê? A seleção, onde os dois valores precisam ser iguais. É igual, aí ele vai pegar e vai fazer o quê? Reduzir a quantidade de linhas. Correto? Além disso, depois eu só preciso do quê? Do nome do funcionário, data de admissão e valor do salário. Na projeção. Legal. Agora eu tenho o quê? Eu tenho os dados de duas tabelas. Tudo bem aí? Sim? Então, o que a gente teria aqui, ó? As duas tabelas, funcionário e cargo. Correto? São duas tabelas diferentes, completamente diferentes. Só que eu tenho aqui, ó, o código do cargo e código do cargo. Essas duas colunas são as minhas relações entre as tabelas, não são? Código do cargo é o que na tabela cargo? Chave. Chave o quê? Primária. E o código do cargo da tabela funcionário é o quê? Chave do tipo estrangeira. Correto? Eu tenho que uma relação entre o código do cargo da funcionários e código do cargo da tabela cargo. Beleza? São duas tabelas diferentes. Aplicando o produto cartesiano, vai dar o quê? Ó? Esse resultado aqui. Existe ponto, ponto, ponto. Por quê? Porque o resultado é maior, tá, pessoal? Então, seria a multiplicação de todas as linhas da primeira por todas as linhas da segunda. Daria um número maior de linhas aqui, mas só para representar aqui o produto cartesiano. Tudo bem? Para depois eu ter o quê? A seleção, onde, ó, o código do cargo da tabela funcionário é igual ao código do cargo da tabela cargo. Ó que é a minha seleção. Posteriormente, eu tenho esse resultado aqui, ó, somente de alguns registros. Código do cargo da tabela funcionário é o mesmo que código do cargo da tabela cargo. Eu tenho aqui um filtro, então, de linhas. Correto? Aqui, ó. Agora eu tenho o quê? A projeção. Somente eu quero o nome, a data e o valor do salário. Somente eu tenho agora nome do funcionário, a data de admissão e o valor do salário. Beleza, eu tenho o resultado agora então de duas tabelas aí. Tudo bem aí, pessoal? Sim, produto cartesiano é feito primeiro, para depois eu ter a seleção, para depois eu ter a projeção. Beleza? Sim? Legal. Caso desejemos obter uma variação ligeiramente diferente dessa consulta, acrescentamos a restrição que precisamos nos dados apenas do funcionário sexo masculino. Teríamos a seguinte expressão. Ó, aqui, o que eu tenho? Né, ó, funcionários cartesiano, cargo, sexo igual a M e funcionário.cd cargo igual a cargo.cd cargo. Ó o AND aqui, ó. Esse símbolo circunflexo. O OR, pessoal, é o contrário, tá? É um Vzinho. Isso é o OR.
Tudo bem aí? Aqui eu tenho que ter o quê? As duas condições. Código.cargo igual a cargo.código e sexo igual a masculino. Para depois se aplicar o quê? A projeção, ó. Esse cara aqui é o último cara a se aplicar. Tudo bem aí? Você pode misturar essa ordem aí? Não. Tipo do exercício. E a gente separa o pé primeiro, ou você sempre deixa assim? Por padrão, isso daqui é da álgebra, cara. Sempre, certo, vai vir da minha parte direita para a minha esquerda. A resolução sempre vai ser assim. Tudo bem aí? Beleza? Onde o símbolo, né, circunflexo presente no predicado representa o conectivo E. Portanto, apenas 3 operações relacionais básicas foi possível extrair o banco de dados, por exemplo, várias informações importantes. A gente vai mexer com várias tabelas e a gente vai ver que a parte de ligação entre tabelas é exatamente o que ele está fazendo aqui. A gente vai fazer o produto cartesiano acontecer. A gente vai executar o produto cartesiano, a gente vai ver a multiplicação de todas as linhas da primeira com todas as linhas da segunda. Para depois a gente fazer o quê? A ligação, a seleção do igual, de um campo igual ao outro. Correto? Isso é muito visível, tá? No Oracle principalmente. O SQL vai ter algumas funções aqui que a gente não consegue simular, tá? Apesar de ser ANSI, né? Mas no Oracle não, no Oracle dá para a gente simular exatamente a álgebra relacional. Tá? Aqui é simplesmente a ordem, tá, que a consulta foi realizada, que é o que a gente acabou de falar. Obter o nome completo de todos os funcionários. As consultas que foram realizadas, né, para ele ter o resultado lá com menor quantidade de dados possível. Além do produto cartesiano, a gente tem a junção. Correto? Nessa operação, comparamos duas colunas do mesmo tipo, em RS. Por exemplo, R de A e S de B. Se a comparação der verdadeira, selecionamos a linha correspondente do produto cartesiano R, cartesiano S. A junção é denotada por R, certo? Aí a junção é isso daqui, tá, pessoal? Ó, eu tenho uma barra aqui, ó. Junção S. O produto cartesiano é simplesmente o quê? O nosso X. A junção, eu tenho uma barra aqui, ó, entre o meu X. E entre eles o X. Isso é representação de junção. Tudo bem? Quando eu tenho junção, eu tenho o quê? Um θ aqui, ó. Esse θ é o quê? Representado por qualquer símbolo, não é? Símbolo igual, menor, maior, diferente. Menor, maior, menor ou igual a, maior ou igual a. Ó, esse símbolo aqui, ó, vai estar representando algum deles. Eu preciso colocar o quê? No exercício ou na expressão. Tudo bem? Nesse nosso caso, o que a gente tem? A junção θ de duas relações é, portanto, um subconjunto do seu produto cartesiano e pode ser expressadas pela identidade R junção S, que é igual a R cartesiano S de R alguma coisa, θ S de B, R de A é θ de B. Aqui, pessoal, geralmente vai ser o igual, mas poderia ser maior ou igual, poderia ser menor ou igual. Geralmente vai ser o igual, mas poderia ser qualquer símbolo. Então, isso daqui, ó, é igual a isso. Toda essa expressão aqui, ó, é igual a isso. Quando a gente estiver falando sobre junção, uma das coisas que a gente vai ter que fazer, cartesiano. Tá? E depois fazer a seleção de um atributo de R e de um atributo de S. Eu vou fazer alguma determinada comparação. Correto? O que a gente está fazendo? A gente está resumindo o comando. Tá? Agora, a junção ela já faz duas coisas ao mesmo tempo. Teoricamente. Ele faz o produto cartesiano e mais a seleção. É automático. Já é o quê? Embutido na junção. Exatamente. Eu não sei qual operação que é. Aí no exercício ou na expressão a gente tem qual é a operação. Tudo bem aí? Beleza?
O que a gente tem agora? A gente tem o R, o S, agora a gente vai ter um outro cara, que é o T. Correto? Tem um outro conjunto aqui, ó. T, de B, C e D. Tá? 2, 4 e 3 é o meu B. 2, 7 e 2 é o meu C. E 6, 8 e 1 é o meu D. Simplesmente é um outro conjunto normal, igual o RS lá que a gente estava vendo. Tudo bem até aí? Vamos utilizar outra relação para exemplificar a junção de θ. Seja uma relação T com o esquema T de BCD em uma instância de T abaixo. Aqui a instância é o quê? Já é os valores que eu tenho. Tá? Então, R junção T. R junção T. O T é esse novo que a gente acabou de ver. R é aquele antigo, ó, que a gente estava vendo desde o início lá. Tá? Eu tenho agora aqui, ó o meu θ aqui, ele é maior ou igual. A representação dele está aqui. Correto? Então, o que a gente tem primeiro? Produto cartesiano, não é? Quando a gente tem junção, eu tenho o meu R, eu tenho o meu T, ó. Qual é o cartesiano desse cara? O cartesiano é esse resultado aqui, ó. R, todas as linhas da primeira tabela multiplicam por todas as linhas da segunda tabela, não é? 1 e 2 de R, 1 e 2. 2, 2 e 6. 2, 2 e 6. 1 e 2 de R multiplica pela segunda linha de T. 4, 7, 8. 1, 2, 4, 7, 8. Tudo bem? E aí vai continuar até o final. Beleza aí, pessoal, no produto cartesiano entre R e T. Tudo bem até aí? Sim? Legal. Agora a gente precisa aplicar o quê? A seleção. R de B é maior ou igual a T de D. Vamos pegar agora o produto cartesiano. R de B, a gente vai comparar esse cara aqui, ó. É maior ou igual a T de D. 2 é maior ou igual a 6? Falso. 2 é maior ou igual a 8? Falso. 2 é maior ou igual a 1? Verdadeiro. Vou colocar aqui como duplo. 2 é maior ou igual a 1, né? Esse cara aqui, então, é verdadeiro. 4 é maior ou igual a 6? Falso. 4 é maior ou igual a 8? Falso. 4 é maior ou igual a 1? Verdadeiro, não é? Esse cara aqui, então, ó, viria para o resultado. 1, 2, 3, 2 e 1. 3, 4, 3, 2 e 1. Resultado aqui, ó. 1, 2, 3, 2 e 1. 3, 4, 3, 2 e 1. Beleza aí? Isso é a junção. A junção são 2 passos que ele faz. Produto cartesiano mais a seleção de comparação do quê? De 2 colunas que a gente tem. Tudo bem aí, pessoal? Beleza? Legal. Por isso, para isso, temos a seguinte explicação. Primeiro se faz o produto cartesiano. Aqui ele está explicando, na verdade, o que a gente acabou de fazer. Para depois se fazer o quê? A comparação. R de B que seja maior ou igual a T de D. Tudo bem? E aí se dá o resultado que a gente tem, então, na junção. Beleza? Aí aqui, ó, é um exemplo que a gente tem também de junção. Nesse caso aqui, ó, o meu θ está sendo representado por quem? Por igual, tá? Poderia ser qualquer símbolo, mas é igual. Então, A cartesiano B, e eu tenho que depois A chave 1 igual a B chave 2. Simplesmente. Tá? Bom, existe um outro cara ainda. Existe o cartesiano, existe a junção, e existe um outro cara que se chama junção natural. A junção natural é uma variação da junção. Fornece o mesmo resultado, mas sem repetição de valores. Uma das colunas correspondente ao atributo de relacionamento é descartada. Então, a junção natural ela faz o quê, pessoal? Ela já descarta uma das colunas que é repetida. Aqui, ó, na minha junção, o resultado dele
Eu não tenho isso daqui que é repetido, ó. Ué, cadê? Porque a comparação foi feita como? R. Ah, mas aqui não foi feita igual, tá? Foi feita maior ou igual, por isso que aqui não tem. A junção natural, por sua vez, ela é só igual. Por isso que eu vou ter sempre duas colunas com valores repetidos. Eu tendo colunas com valores repetidos, ele já vai lá e já vai tirar uma delas. É isso que ele fala aqui, ó. Tá? Para indicar essa operação, ficando implícitas colunas sobre as quais é feita a comparação, por exemplo, as tabelas R e T sobre as colunas R de B e T de B. Isso daqui seria o que, pessoal? Tá? O mesmo produto cartesiano que a gente teve lá entre R e T. Tá? É o resultado já é o produto cartesiano. Agora o que a gente tem aqui, ó, a comparação de igualdade entre R de B e T de B. Deixa eu puxar um pouco mais para cá. Para a gente ver o resultado, né? Ó. R de B é esse cara aqui. T de B, ó, que é o que eu quero comparar, é esse cara aqui. Correto? Mesmo assim, ainda não deu para eu pegar tudo, mas tudo bem. Agora, a comparação entre os dois, de igualdade, quando eu tenho junção natural. R de B igual a T de B? Beleza, é verdadeiro. R de B, 2 é igual a 4? Não. 2 é igual a 3? Não. 4 é igual a 2? Não. 4 é igual a 4? É. 4 é igual a 3? Não. Olha o resultado aqui, ó. 1, 2, 2, 2, 6. 1, 2, 2. Não vai dar pra gente ver aqui, mas a gente vai ver depois. 3, 4, 4, 7, 8. 3, 4. Eu tenho esse cara aqui, ó, o R de B, igual ao T de B, não tem? Se ele é igual, a junção natural, ela já faz o quê? A supressão do valor igual. Se ele é igual, ele já vai fazer o quê? A supressão desse valor igual. Então, o resultado é 1, 2, 2, 6 e 1, 4, 7, 8. 3, 4, 7, 8, que é o resultado dessa dupla aqui. Obrigado. Correto? Então, ó, o resultado para mim da minha junção natural seria isso daqui. Na comparação, eu tenho que entender. Peraí, Esse daqui, a mesma coisa, ó. A gente está comparando. Beleza. 2 e 4, 2 e 2, 4 e 4. São esses dois caras que são iguais. O resultado viria para cá, correto? Só que eu já tenho o quê? Duas colunas que têm o mesmo valor, não tem? Uma delas eu suprimo. Uma delas sai fora. O 2 e o 2, por exemplo, eu só vou ficar com um único 2. O 3 e o 4, por exemplo, eu só vou ficar com um único 4. Correto? Isso é a junção natural. Geralmente ela é aqui, entre aspas, quebra mais o nosso galho na parte de relação. R, B, T, se tivesse mais um 4, 4. E se o RB e o T de B tivesse mais um 4 em linha? Ali você está no igual. Beleza? Correto? Então ele só pegou o quê? O que é igual entre R de B e T de B. A expressão está falando isso pra gente, tá? Ó, o exercício está comentando. Tudo bem aí, pessoal? Mais uma vez, a gente precisa do quê? Do produto cartesiano para poder estar fazendo a comparação. Então, o produto cartesiano sempre ele vai ser base, correto? Sendo para junção ou junção natural. Tudo bem aí? Beleza? Bom, aqui tem alguns símbolos, que serão o quê? Esse resumo que a gente fez aí, tá? Entre produto cartesiano, junção, diferença, união, projeção, seleção. Esses caras aqui, ó, a divisão, renomeação e atribuição, a gente não vai ver agora. Se a gente for ver, eu vou passando depois, conforme os exercícios que a gente vai tendo, tá? Mas a gente não vai precisar deles agora para resolver os exercícios. Tudo bem? Mais um quadrinho aí para vocês poderem lembrar mais rápido aí. Vamos para o intervalo, depois a gente continua nessa parte aqui dos exercícios. A gente vai começar a resolver
problemas com álgebra relacional. Tudo bem aí? Beleza? Então, vamos para o intervalo.